Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui mais um dia, né, para trabalhar com vocês sobre o uso adequado das tecnologias em educação, na disciplina do mestrado em educação da Universidade Leonardo da Vinci do Paraguai. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como o uso das novas tecnologias, das tecnologias de informação e comunicação, trouxeram novos desafios para o trabalho do professor e exigiram desse novas competências ao ensinar. Então vamos lá, desejo uma boa aula para todos vocês. Aula 4. Uma nova necessidade educativa e nova abordagem pedagógica, né? Então, nós iniciamos aí o trabalho com vocês, né? Lembrando, né, que o avanço e a disseminação das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, na sociedade são amplamente significativas, né? Nós já estudamos bastante sobre isso, e estão em contínuo desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento se dá numa velocidade sem precedentes. Então, esse processo, né, faz com que, inevitavelmente, o avanço da tecnologia e ele, ao adentrar os espaços escolares, traga as consequências e questões a serem pensadas pela educação, na medida em que ele modifica, né, os espaços de sala de aula, os espaços de aprendizagem que foram criados, né, todos os espaços educativos. As transformações, então, das tecnologias atuais impuseram novos ritmos, novas percepções, novas maneiras, né, surgiram de comportamentar, novas maneiras de ensinar, novas maneiras de aprender, né? Se antes, a gente lembra muito bem que a tarefa de ensino e ensinar era única e exclusivamente da escola, hoje a gente sabe que são múltiplas as agências que possibilitam informação e conhecimento, né? Então, hoje a gente não busca e não adquire só conhecimento através da sala de aula. A gente sabe, né, que a gente pode buscar em diversas plataformas online, em diversos ambientes de aprendizagem, como a gente comentou em aulas anteriores, né, através dos nossos dispositivos móveis de celular, né, através dos streams das televisões. Então, a gente sabe que a sala de aula não é mais aquele locus privilegiado onde a gente aprendia e ensinava, né? Então, desse modo, a partir desse ponto, né, nós podemos pensar, então, na importância de expandir esse repertório tecnológico do docente. Então, já que a gente hoje consegue informação, comunicação, aprender em diversos espaços, né, há necessidade, então, do docente também expandir o seu repertório tecnológico como meio, né, de instrumentalizá-lo para uma prática pedagógica agora diferente daquela tradicional, né? Aquela que a gente vivia, né? Emparedado dentro de uma sala de aula, onde o professor era detentor do saber e o aluno, né, apenas recebia a transmissão do conhecimento, né? Hoje, com a nova tecnologia, né, com as novas tecnologias, com as tecnologias da informação e da comunicação, é preciso, então, superar esse paradigma tradicional, né? Que implica aí pensar, então, também em um novo professor, um novo alunado, né? Novas necessidades de aprender diante de toda essa rede de informações que a gente vive imerso nela hoje. E aí surge, né, o tema que nós vamos trabalhar hoje, que fala a respeito, né, dessas novas competências que o docente agora vai precisar adquirir para poder trabalhar, né, com esse novo aluno, com essas novas necessidades. Então, cria-se, então, uma nova cultura do magistério, né, na perspectiva de que o uso da tecnologia não seja algo exógeno à docência, né, algo fora da docência, mas a tecnologia passa a ser algo inerente a ela, e necessária, muito necessária num processo agora de ensino e aprendizagem de formação integral do aluno.
Ou seja, agora, né, nesse momento que a gente vive, cada vez mais, não dá para se pensar, né, que a tecnologia está fora do ensino e que eu posso continuar ensinando o meu conteúdo durante anos aí para frente sem utilizar nenhum tipo de tecnologia da informação de educação, da informação e da comunicação, né? É preciso que agora eu entenda, né, que ela vai fazer parte do nosso trabalho e agora nós precisamos, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nos instrumentalizar, né, para poder saber lidar bem com ela e saber oferecê-la, né, ao aluno como um novo meio para que ele possa aprender, fazer com que, né, eu seja agora um professor mediador que faça com que ele se interesse pelo assunto, participe, utilize os meios tecnológicos e produza um novo conhecimento, um novo pensamento, né? Então, né, aí a gente vai para um segundo slide. Deixa eu passar o slide aqui. Só um minutinho, por favor. Então, a gente faz a pergunta, né? Quais são as novas competências necessárias para o trabalho docente no cotidiano da sala de aula? Então, até o final dessa aula, né, nós vamos ter essas respostas, né? Mas, para responder essa pergunta, né, a gente precisa pensar um pouco, né, também sobre os saberes que o professor precisa ter para lidar com novas tecnologias, né? Falar um pouco sobre a resistência de muitos professores, né? Por que essa resistência às vezes surge, né? Por que ela acontece, né? Falar um pouco sobre o processo de formação do professor, porque é importante ter formação para, como eu disse, para que ele possa se instrumentalizar, né, e não ter o receio, né, ter confiança, ter competência, né, de trabalhar com a tecnologia, né, com as tecnologias da informação. Então, antes, né, da gente falar um pouco sobre essas novas competências, né, vamos falar um pouco sobre essa questão aí, né, vamos iniciar, então, com a resistência de muitos professores em relação ao uso da tecnologia. É sabido, né, assim, observando as pesquisas do campo, né, da área, que essa resistência se dá muitas vezes em decorrência da descrença das contribuições da tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem. E também do medo de que sua função como professor seja superada. Então, muitos professores ainda resistem em usar a tecnologia ou aprender a usá-la de modo adequado, né? Pensando nisso, né? Porque eles acreditam que se eles passam a usar a tecnologia vai tomar o lugar do professor, né? O professor vai perder espaço e no futuro não haverá mais a necessidade de professores, né? E, no entanto, a gente sabe que as novas tecnologias, elas não vão substituir ou diminuir a importância do professor, né? Por que elas não vão fazer isso? Porque hoje, já com o uso que a gente tem, né, que vem se ampliando cada dia mais, a gente observa, né, que ela é um meio, né, um instrumento que auxilia o professor e auxilia o aluno na forma de ensinar e aprender de maneira mais interativa no processo de construção de conhecimento. A figura do professor, em momento algum, ela deixa de ser necessária, né? Como eu disse, a gente vai ver mais à frente por que ela é tão necessária também, mesmo com o uso das tecnologias mais sofisticadas, né? Porque o professor é aquele que vai fazer mediação entre o que a máquina, a tecnologia pode proporcionar, ele vai fazer, então, a mediação entre o que a máquina pode proporcionar entre a máquina e o aluno, entre o que ela pode proporcionar e entre o que o aluno vai selecionar, vai ver de viável, vai selecionar como conteúdo importante para ele. Então, mas para que o professor, né, ele entenda isso, né, e ele supere essa questão da contribuição das TICs, né, para que ele não tenha resistência com relação ao uso da tecnologia, é preciso também que ele se sinta confortável ao usar esses equipamentos, materiais, aplicativos e jogos, né.
é preciso que ele tenha tempo e oportunidade para interagir com elas, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa voltar lá no processo de formação do professor. Porque muitos professores, né, não tiveram, durante, por exemplo, a sua graduação, oportunidade, né, de conhecer os usos das tecnologias na sala de aula, né? Não tiveram a oportunidade, né, de iniciar o trabalho com alguma tecnologia na sua disciplina, né, de pensar sobre ela, como ela poderia ajudar seus alunos, por exemplo, nas aulas de matemática, nas aulas de língua portuguesa. Então, não é possível o professor vivenciar na sala aquilo que ele desconhece, né? Tampouco é possível promover a aprendizagem de conteúdo através de uma tecnologia ou de uma tecnologia da informação e da comunicação que ele não domina. Então, é importante a gente saber que muitas vezes o professor tem uma resistência em utilizar, né, as TICs, né, ou as tecnologias, devido a essa falta lá no seu processo de formação, porque é muito difícil você trabalhar com algo, né, que você não conhece, que você não vivenciou a prática, né, que você não domina, né? Então, como eu disse, né, uma das principais barreiras, né, em relação ao uso das tecnologias, né, é essa confiança do professor em utilizar, a competência de ter que utilizar as TICs, né, e também de conhecer os vários recursos, aplicativos, jogos, simulações que a gente tem no mercado hoje. Desse modo, seria necessário oferecer aos professores recursos, né, para que eles conhecessem os softwares, né, um profissional que os ensinasse a utilizar, né, como eu disse anteriormente, tempo suficiente para ele conhecer, para ele explorar, para ele tentar antes o uso, né, prático dessa tecnologia, né. Eu acho que tudo isso, né, eu penso que tudo isso, se pensado lá no processo de formação do professor, ou mesmo professor hoje, que é o que vocês estão fazendo aqui, buscando se instrumentalizar, né, ele possibilita, né, a abertura de um novo campo de pensamento sobre a TICs, né, sobre as oportunidades que elas podem trazer para me ajudar no meu processo de ensino-aprendizagem. Então, se você não obteve esse conhecimento na sua graduação, também faz parte hoje, e é um elemento importante do professor buscar, como vocês estão buscando aqui, conhecer essa tecnologia, seus usos adequados, como elas podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, como ela pode auxiliar o aluno em aprender e a compartilhar informação, porque, como a gente disse no início da aula, ela está posta, né? Ela está na escola, não vai retroagir, então a gente precisa aprender, né, a trabalhar com isso. Então, eu acredito que o acesso à tecnologia, né, e a programas de formação de professores podem e devem contribuir significativamente para que o docente se sinta mais preparado e capacitado para o uso didático dessas novas tecnologias. E aí, né, os alunos, né, que vivenciam durante o seu processo de formação acadêmica, como vocês estão vivenciando agora, né, conseguem fazer um uso melhorado, né, dessas tecnologias, né, e tem muito mais chance de compreendê-las e utilizá-las sentindo-se mais seguros em relação ao seu uso, né. Então, é preciso, né, a gente, para desenvolver certas competências necessárias no professor que utiliza as TICs, né, a gente instrumentalizá-lo antes, né. Então, como vocês podem ver aí no slide, né, há necessidade de capacitar os estudantes para atribuição de significado e sentido a essa informação, quer dizer, os estudantes, professores enquanto estudantes e alunos, né, enquanto nossos alunos, né. Então, aí vamos voltar um pouco, então, já que a gente falou, então, é preciso formação, e aí, tendo formação, quais as competências o professor precisa aprender, precisa adquirir, né, para trabalhar melhor com as TICs na sala de aula, né? Então, a gente coloca aí, né, que a gente tem 3 necessidades fundamentais em relação ao que o professor precisa se preparar para trabalhar bem com as TICs na sala de aula. A primeira, como eu já disse, a necessidade da educação em capacitar os estudantes para atribuir significado ao sentido da informação. Então, por exemplo,
Quando eu estou usando, como eu disse na aula anterior, o chat GPT para que a gente possa fazer uma pesquisa. Então, a gente foi lá procurar algo, né, sobre, por exemplo, o ensino da literatura no Brasil, na época, por exemplo, de 1950 a 1970. Então, a gente fez uma busca lá no chat GPT e os alunos encontraram N informações sobre essa época e o que foi produzido nessa época, né? Hoje, é uma competência, uma necessidade do professor, né, diante desse mundo de informações que o aluno recebe, capacitar o aluno, o seu estudante, para atribuir significado e sentido à informação. Quer dizer, do que apareceu para mim ali, tem significado importante para essa aula de hoje, para o que nós estamos buscando, que é conhecer o material literário que foi produzido na data X, né? O que daquele monte de informação é válido, é fidedigno, e eu preciso ensinar meu aluno a depurar para que ele possa retirar ali a informação que ele busca hoje, né? Além disso, eu preciso também fomentar nos meus alunos a capacidade de gestão do aprendizado e de ajudá-lo a conviver com a relatividade das teorias. O que quer dizer isso, né? Capacidade de gestão do aprendizado. É eu saber, né, que o aluno precisa gerenciar, né, as informações de modo a construir um conhecimento, né? E saber que o que está posto hoje não é uma teoria que será talvez válida para sempre. Provavelmente ela não vai ser, né? Com o avançar da sociedade, com os novos estudos, essas teorias mudam muito. E aí eu preciso estar sempre atenta ao que traz de novidade, a incerteza do conhecimento e buscar, né, como eu disse, sempre fontes válidas e fidedignas de informações, né, e saber depurar essas informações, né. Então, das competências que a gente tira dessa pergunta aí, quais são as novas competências necessárias para o trabalho do professor na sala de aula? Então, capacitar os estudantes, né, para dar significado àquela informação. Essa informação é importante para mim, ela serve? Qual é a fonte, né? Do que eu posso tirar aqui para aquilo que eu estou precisando, né? E essa teoria já foi superada ou não? O que a gente tem de conhecimento a mais aí, né? Mais especificamente, a gente tem aí, né, três competências importantes, né, que a gente traz, e eu vou falar sobre elas agora, mas mais tarde, num próximo slide, eu vou trazer uma foto com um resumo para ficar mais claro para você, né? Então, quando a gente pergunta sobre essas tecnologias que o professor, né, necessita ter, né, ou adquirir para trabalhar bem com as competências, a gente coloca aí que a gente tem a primeira, né, que são as competências tecnológicas, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o professor, né, ele tem que ter domínio de ferramentas hoje, né, de criação e aplicação com o uso da internet. Por que eu estou falando isso, né? O professor, ele precisa dominar, né, algumas ferramentas, como, por exemplo, hoje é praticamente impossível um professor não conhecer, por exemplo, a planilha do Office de Excel, o Word, né? O professor trabalhar, por exemplo, né, com o PowerPoint, o professor dominar técnicas, por exemplo, de uso da internet, né, por exemplo, com tutoriais, gravações de aula, ou disponibilização de arquivos em ambientes virtuais, né? A gravação de aula, se o professor trabalha num ambiente virtual como esse aqui, foi convidado a trabalhar, ele precisa dominar essas questões de hospedar arquivos, gravar aulas. Então, tudo isso, né, o professor precisa dominar, é uma competência, assim, fundamental, a tecnológica, né, que é dominar as ferramentas, os aplicativos, né, para integrá-las ao processo de ensino-aprendizagem. E saber também, dentro toda essa gama tecnológica, né, de aplicativos, de jogos, de simulação, fazer escolhas conscientes, né,
que é o que eu disse, né? Conhecer antes para eu verificar se aquele aplicativo atende à minha disciplina, atende ao meu objetivo. Então, é preciso fazer essa busca antes, testar, utilizar, buscar conhecer, para a gente poder utilizar o aplicativo que atende à minha disciplina, né? E como eu disse, né, dominar as ferramentas de criação e de disponibilização de arquivos para os alunos, né? Então, essa é uma tecnologia que muitos de vocês já dominam, outros não, mas que ela se faz importante, né? Se relacionada, né, ao uso adequado das tecnologias, né? Das tecnologias de informação para a educação, né? Outra competência muito importante que o professor precisa ter, né, é a competência pedagógica, né? E aí a gente fala que, né, que na competência pedagógica seria o professor ter a capacidade de criar material e produzir tarefas, né? Por exemplo, se ele usa um ambiente virtual desse, né? Como que eu vou criar material para que, pensando no aluno que está estudando em casa, depois do trabalho, possa produzir determinada tarefa X para mim? Então, eu tenho que ter em foco esse aluno que está lá na casa dele, estudando, professor, depois do horário, eu tenho que produzir determinado conteúdo para ele, diferente que se eu tivesse numa plataforma como essa, trabalhando, por exemplo, com estudantes, por exemplo, de 15 a 17 anos, que teria um outro perfil, que talvez teria uma disponibilidade maior de tempo, então eu teria que pensar aí, qual material eu produzo para essa faixa etária? Então, há necessidade de se pensar no planejamento, né, nos materiais, nas tarefas que eu vou produzir, utilizando determinado aplicativo, determinado ambiente de aprendizagem. Então, isso é muito importante. Adaptar, né, o ensino, os processos de ensino a esses novos formatos. Então, ou seja, por que eu vou deixar, né, de dar um trabalho, por exemplo, como eu disse numa aula anterior, em que meus alunos vão falar, vão gravar um podcast, que é coisa muito mais interessante do uso dia a dia deles e até do nosso agora, né? Por que não pedir a eles para gravar um conteúdo sobre ética, por exemplo, discutindo com colegas através de um podcast? Esse conteúdo em detrimento, por exemplo, de estar na sala de aula e aí o aluno, por exemplo, ficar lendo slides sobre ética para seus colegas assistindo em silêncio, né? E lá na frente, falando para seus colegas assistindo em silêncio. Então, quer dizer, eu preciso adaptar as formas de ensino a novas perspectivas mais interessantes para o aluno, né? E compreender, né, que o aluno faz parte desse meio digital e que, para ele, hoje, as formas de aprender se tornam mais interessantes se forem mais interativas, né? Uma competência também que a gente coloca aí é a competência ligada ao sujeito, né? E aí a gente fala a respeito, né, de compreensão, né, das diferenças interculturais dos estudantes, principalmente se você é um professor que trabalha com um ambiente virtual como esse. Né? Se você é um professor que trabalha com esse ambiente, você está aqui trabalhando com alunos do norte, do sul, né, do nordeste, e cada um está num ambiente cultural diferente. Então, eu preciso saber falar, saber planejar a minha aula, ou saber usar uma metodologia interessante ligada à tecnologia, atenta a essa interculturalidade dos meus alunos. Saber falar de modo, né, que eu atinja a todos. Então, na sala de aula, a mesma coisa. Eu tenho alunos que estão, né, por exemplo, que usam o máximo de tecnologia hoje já disponível no mercado, no seu dia a dia, e tem outros alunos que não, né, que ainda fazem pouco uso. Então, eu tenho que estar atento a essas questões para que eu possa trabalhar lembrando desses dois tipos de aluno, né? E aí também, né, levar em consideração a minha competência linguística, né, para falar com todos esses públicos, né? Porque, por exemplo, principalmente quando a gente está num ambiente virtual desse, né? Que a gente não tem aquela questão do afeto, de estar perto, de poder conversar, de ter aquela interação, de sentir a necessidade do aluno. Então, o professor tem que ter essa competência de estar ligado àquilo que o aluno depois reposta, o que ele coloca, para que eu possa sentir a sua necessidade e poder atendê-lo, né? E, por fim, aí uma competência que é
prevista, né, é necessária para que o professor trabalhe bem com o uso das tecnologias, né, é a competência exploratória, né? Por quê? Porque ele precisa saber que ele também está no processo de aprender a aprender, né? De buscar informação, de estar no movimento, né? De buscar como trabalhar da melhor forma, que é o que vocês estão fazendo hoje, né? Ser criativo, né? Conhecer as tecnologias de comunicação em massa, buscar explorá-las como ferramentas para potencializar o seu processo de ensino. Então, quando a gente faz aquela pergunta, né, quais competências, então, o professor deve buscar e adquirir para usar bem, usar adequadamente as tecnologias em sala de aula? São essas, né, como eu disse, tecnológicas, pedagógicas, ligadas ao sujeito e exploratórias no sentido de aprender a aprender. Aí eu trago o quadro para vocês, né, para que depois vocês possam olhar ele com mais calma, né? Como eu disse, estudá-lo melhor, né? Para que vocês possam, né, procurar ele aí depois e com os textos também complementares, aprofundar um pouco mais, né? Então, para a gente, né, tá aí fechando a nossa aula, vamos passar para o próximo slide aí, né? O uso das tecnologias digitais na educação significa hoje, então, ir além de tê-las como um simples suporte ao professor para a disponibilização de informação, né? Ou seja, não é possível mais eu usar a tecnologia somente como um suporte ali para me ajudar, como a gente tinha antigamente o projetor o retroprojetor, né? Que era apenas um suporte para me ajudar, para que eu não me ficasse cansado de escrever no quadro, ou eu não podia usar o giz, ou o giz me fazia mal, eu usava a tecnologia do projetor como um suporte que me ajudava a não ficar escrevendo no quadro, onde eu digitava em casa, eu escrevia na lâmina e projetava ele. Quer dizer, hoje o uso da tecnologia precisa ir além, né? Ele não pode simplesmente ficar como um simples instrumento facilitador do processo pedagógico ou do processo de ensino, né? Ele precisa, para trazer transformações, mudanças, né? Fazer com que o professor use-o de modo consciente, conhecendo, tendo como objetivo, né? Se ele realmente vai auxiliar de alguma forma no processo de ensino-aprendizagem e, principalmente, né? Fazendo com que o aluno seja um participante desse processo de ensino-aprendizagem, né? Que o aluno se sinta motivado, que o aluno utilize as tecnologias que estão mais próximas dele, né, para que ele também possa participar desse processo e construir conhecimento junto, né. Então, para a gente finalizar aí, essa evolução na educação, né, da qual o professor passa daquele modelo tradicional para o modelo, né, com o uso das tecnologias de informação e comunicação, que é a realidade que a gente vive hoje, né, ela só vai acontecer no contexto educativo se ela for muito bem pensada anteriormente, muito bem, se as tecnologias forem conhecidas, se o professor preparar a sua prática em cima delas, objetivando com que o aluno, né, participe do processo de ensino-aprendizagem e que eles juntos, posteriormente, possam construir um produto disso, né? Então, é necessário que o professor tenha todo um planejamento antes, conheça a tecnologia, faça uso dela da melhor forma, né, lembrando do tipo de aluno que ele tem, né, como acontece o processo de ensino, como esse aluno hoje, né, busca aprender, como para ele é mais interessante participar, e aí sim, né, nós vamos conseguir mudar um pouco essa esfera, né, de professor como único transmissor do conhecimento. Eu fico à disposição, né, lá na plataforma para atender vocês, deixo aí um trabalho para que vocês possam fazer também, e agradeço muito a atenção disponibilizada hoje. Um abraço e muito obrigada.